A democracia representativa que vivemos está em xeque. Só um modelo mais puro de democracia trará autonomia e a possibilidade real para o cidadão contribuir efetivamente com o futuro da nação. Durante toda essa semana, o Jornal da Câmara tem apresentado temas que esbarram e tangenciam no processo eleitoral que está em curso. E hoje nós vamos conversar com o professor José Vasconcelos, que é filósofo, pós-graduado em Direito Constitucional, Socialismo e Democracia em Hamburgo, na Alemanha. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Prazer senhor? nosso. Professor, o senhor está apresentando um livro no qual o senhor diz que nós precisamos viver uma democracia pura. Isso significa dizer que nós vivemos sob a égide de uma democracia impura? Não é bem assim. O que nós vivemos hoje no Brasil, nesse regime político, não é democracia. Não chega a ser nem pura, porque não é democracia. A democracia pura é simplesmente usar esse termo no sentido não de virtude, mas no sentido de espaço. Ou seja, entre o poder e o povo, o espaço é livre, é puro. Esse é o sentido. Como é que o Estado se organizaria nesse modelo, professor? O Estado se organizaria nesse modelo através de alguns sistemas que existem, que provam que o povo pode ter o poder na mão. Então, um dos sistemas é a convocação geral. Teria que se convocar todos os cidadãos para decidir os destinos da nação. Tá, e como que o cidadão participa? De que forma? Por meio de quais instrumentos? Participa pela grande ferramenta que nós temos hoje, que é a internet. A internet facilita que o cidadão participe, inclusive não precisando ir à praça pública, nem em multidões, mas até no escritório e na sua residência, ele participa. E participa dando as opiniões dele, participa valorizando as opiniões dos outros e, no final, fazendo a decisão dos assuntos que foram selecionados para ser decididos. Professor, mas não existe aí uma questão que pode ganhar algum contorno de utopia, já que, ao votar, eu não estou participando diretamente de uma escolha, eu não estou fazendo uma escolha que vai indicar um caminho para o todo, para o coletivo? É o seguinte, é muito simples. Quando é feita a convocação geral, é aberta a todos os cidadãos da sociedade o direito de apresentar propostas. Então, todos apresentam propostas. Por exemplo, numa nação de 200 milhões de habitantes, pelos cálculos feitos pelos estudiosos, praticamente vai aparecer umas 2 milhões de pessoas que querem opinar. Mas essas 2 milhões de propostas, na verdade, são muito repetitivas. São propostas repetitivas, que fazendo uma seleção, um agrupamento delas, reduz para umas 400 propostas só. Dessas 400 propostas que reduz, é preciso fazer a seleção dessas propostas. Vamos dizer que num período anual ou bianual, que a nação destinou para ser decidido os assuntos e as propostas da nação, foi estabelecido um limite de 40 propostas que deve ser discutida pelos cidadãos e devem ser aprovadas. Ora, para fazer essa apresentação, essa seleção de 40, tirando dos 400 que eu falei antes, é feito então pelo sistema do SHP, que é um sistema de valorização. Fazendo um sistema de valorização por todos os cidadãos, aí nós vamos chegar aos 40. Depois dos 40, aí nós temos a outra fase, a fase final, que é a fase da decisão. Então eles vão começar a decidir sobre os 40 propostas. Professor, tudo isso que o senhor está falando passa por uma ampla reforma política. O senhor acredita que o próximo governo vai, de fato, resolver essa questão? Não, de forma nenhuma. Precisaria realmente de uma reforma política, mas a reforma política só virá quando o povo começar a fazer pressão em cima dos políticos para ser feita a democracia. O senhor acha que não saiu do pura. papel até hoje porque o povo não está pressionando o governo? Não está porque o povo não está consciente ainda, o povo não sabe. Por exemplo, já está havendo no mundo movimentos muito grandes a respeito de democracia direta. Democracia direta é uma parte da democracia pura, é aquela parte que faz a convocação geral.
Então, esses movimentos já estão aparecendo na Espanha, já estão aparecendo na Alemanha, na Inglaterra, na França, em Portugal principalmente e no Brasil. No Brasil, então, está surgindo muitos movimentos chamados de democracia direta. Mas, professor, no ano passado nós tivemos amplos movimentos populares nas ruas, inclusive com parte deles se permitindo aí uma ou outra cena de vandalismo, que foi amplamente coberta pela imprensa. Numa hora a imprensa, o senhor faz uma crítica muito interessante a ela, na página 152 do seu livro. Numa hora a imprensa fundamenta que são jovens exercendo uma cidadania de forma exemplar, na outra hora são black bloc, destruidor do bem público, tem esse comportamento um tanto quanto alternado, de forma muito radical, mas aí o senhor vem aqui e nos diz que essa é apenas uma face do problema. Olha, é o seguinte, Wagner, eu diria o seguinte, devemos ter muito cuidado com esse problema de ajuntamento de pessoas na rua ou na internet para falar de assuntos. Ora, isto não é democracia. Democracia é quando todos participam ao mesmo tempo da igualdade de condições. Esses agrupamentos, essas multidões na rua, isso é muito perigoso, porque muito desses grupos que aparecem na rua para fazer manifestação são grupos manipulados por minorias organizadas. E isso é um perigo, isso nós não queremos. Nós queremos uma democracia geral, uma democracia que abrange todos os cidadãos. E só é possível esse tipo de democracia se a sociedade tiver reuniões periódicas durante o ano e que convoque todos os cidadãos através da internet. Isso sim é democracia, mas participação de grupos, participação de multidões na rua, isso é perigosíssimo e nós somos contra. No dia 19 e 20 de fevereiro desse ano, o Datafolha fez uma ampla pesquisa popular e essa pesquisa popular diz que 3% dos brasileiros acreditam que o país vive sim uma democracia plena. No entanto, 9% dos brasileiros acreditam que o país sequer vive uma democracia. Qual é a leitura que o senhor faz desses números, professor? A maioria que opinou que não existe democracia está correto. Porque democracia é o seguinte, democracia é quando todos os cidadãos podem decidir o destino de uma sociedade. Se todo cidadão puder decidir o destino, é democracia. Isso vem da própria origem da palavra. A origem da palavra grega, definida pelos filósofos, é democracia. Ou democracia significa o poder do povo. Se o povo realmente decide, então é democracia. Democracia não é quando tem eleição, não. Eleição pode ter, ditadura pode ter eleição. Por exemplo, nós temos um país totalitário como o Irã e tem eleição. Isso não é democracia. E eleição é um sistema muito simples, é um sistema que a democracia pura, por exemplo, utiliza apenas no sentido de extrair sentimento das pessoas. Mas a eleição não deve ser empregada para decidir assuntos complexos. O que deve ser decidido para assunto complexo deve ser o sistema matemático, que é o chamado SHP. Eleição, por exemplo, é quando se quer saber alguma coisa referente à arte, à beleza, à exteriorização de ato de repulsa do cidadão, ou de ato de caridade, de solidariedade. Então, se usa a eleição. Por exemplo, qual é a moça mais bonita do Brasil? Então deve ser feito por eleição, porque cada um externa os seus sentimentos de beleza. Qual deve ser a cor da bandeira brasileira? Deve ser através da eleição. Mas quando se pergunta qual é o regime econômico que uma nação deve ter, aí tem que ser pelo sistema matemático, pelo SHP. Esse é o que é usado pela democracia pura.